E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde basicamente eu respondo as perguntas de vocês. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, até para não fazer uma pergunta repetida, né? E que deixe nos comentários a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, além obviamente de deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima. E lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Nele você encontra diversas informações inerentes ao mundo do futebol, né? Tabelas de campeonatos, notícias de transferências, vídeos de jogos, gols, melhores momentos. Isso não fica restrito ao futebol brasileiro, você tem também informação de outras ligas, não só as grandes da Europa, mas de qualquer liga de futebol do mundo você consegue achar pelo menos o placar. E essa é outra das vantagens, né? Você tem um placar ao vivo ali de todas as partidas que estão acontecendo, inclusive pode personalizar o aplicativo com os seus times de coração. Assim você é notificado quando tem jogo, se a bola estiver rolando e sai um gol também você pode receber essa notificação se quiser assim. Além de ter todos os dias as notícias em primeira mão do clube, né? Seja do Cruzeiro, seja de seleção ou de outros clubes também é possível escolher. E o melhor de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começando com a pergunta do Daniel Assis. Você acha que o Rafael já poderia assumir a titularidade do Cruzeiro, levando pelo fato a idade do Fábio? Daniel, obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa em qualidade, eu acho que o Rafael está suficientemente pronto para ser o goleiro titular do Cruzeiro. Eu acho ele um excelente goleiro, um goleiro de um nível muito próximo do Fábio, e jogando eu acho que o Rafael pode ser do mesmo nível ou até melhor que o Fábio. Que muita gente se esquece disso, mas o Rafael foi um goleiro de seleção brasileira em todas as categorias de base, desde criança, sub-17, sub-20, jogou mundial e tudo mais. É um goleiro que tem uma trajetória bem consolidada e ele nunca saiu do Cruzeiro porque ele não quis sair do Cruzeiro. Ele gosta de estar no clube, ele gosta do Cruzeiro, é torcedor do clube de infância e sempre aceitou essa condição de reserva. Eu achei em dado momento até que o Rafael estava um pouco acomodado, tipo assim, naqueles anos ali até 2013, 2014, ele poderia buscar, por exemplo, um empréstimo para ganhar minutos em outro clube. Mas a grande verdade é que quando o Rafael teve a sua oportunidade, né, ali 2016, 2017, a gente viu o nível real dele, viu que ele é um goleiro de fato muito bom, está muito bem preparado para ser o camisa 1 do Cruzeiro e eu não tenho nenhum receio com essa transição de Fábio para Rafael. Agora, se a gente pensa nesse momento, tendo o Fábio disponível e jogando bem, fica complicado botar o Rafael para jogar. Eu acho que deveria ser feita uma rotação maior, a gente até viu o Rafael jogando algumas partidas recentes pelo Brasileiro, e eu entendo que isso deveria ser feito até para que, quando o Fábio parar, o Rafael já tenha um bom ritmo de competição e a gente não sentir de forma alguma esse baque. É claro, lá atrás a gente já viu quando precisou do Rafael, ele correspondeu, mas goleiro é sempre bom estar jogando, até para sempre estar evoluindo. O Luciano Ferreira pergunta, você acha que essa diretoria é a pior da história do Cruzeiro? Luciano, obrigado pela pergunta. Sempre quando fazem questionamentos a respeito de o melhor ou pior da história do Cruzeiro, eu acho importante a gente ressaltar que eu não vivenciei a história do Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube de quase 100 anos e nenhum de nós, né, na verdade, vivenciou essa história toda e pode afirmar o melhor ou pior da história. Que eu tenho conhecimento, as diretorias que eu vi, essa sem dúvida nenhuma é a pior, porque ela não é apenas incompetente, ela tem indícios reais de corrupção. Isso significa que na época do Perrella ou do Gilvan não acontecia corrupção? Não sei, mas fato é, a gente não ficava sabendo, essas coisas não vinham parar dessa forma, não tinha polícia civil batendo em casa de dirigente, batendo em sede do clube quase todo dia para pegar coisa. Eu sou de 1989, então eu vi de fato a gestão do Perrella, né, as várias gestões de Perrella, um pouco ali de Alvimar Perrella no meio, que eu acho que a gente pode colocar no mesmo pacote gestão Perrella, porque era o mesmo cara que mandava. Acompanhei também essa gestão Gilvan e a gestão Wagner Pires. Dessas todas, eu acho que a pior de fato é a do Wagner Pires, acho que a do Gilvan fica um pouco atrás, e por incrível que pareça, por mais que eu deteste a figura do Zezé Perrella, dos presidentes que eu vi, aquele Perrella do início, dos primeiros anos, eu acho que foi o melhor presidente que eu vi no Cruzeiro. Não porque ele fosse ótimo, mas é porque a concorrência é muito ruim, os outros foram piores. O Gilvan aumentou muito a nossa dívida, o Wagner aumentou como nunca na história. Agora, se fosse para julgar ciclos, né, o ciclo de 3 anos, e desconsiderando esse atual do Wagner, que ainda está no meio, se a gente fosse considerar cada um dos ciclos que eu vi, eu acho que o melhor foi o primeiro do Perrella e o pior foi o último do Perrella, que foi quando ele abandonou o clube
e o Cruzeiro ficou naquela situação de praticamente 10 anos sem ganhar nada. Eu reitero que nunca vi um dirigente do Cruzeiro acertar mais do que errar, eu acho que a maioria mandou muito mal. Não gosto de nenhuma das figuras, não gosto do Gilvan, não gosto do Perrella, não gosto do Alvimar, não gosto do Wagner, não gosto da maioria dessas pessoas que o cercaram nesse período, né? É Benessi, é Valdir Barbosa, o Itaíra agora é o pior de todos ainda, é o que eu tenho mais asco entre todos. Mas enfim, eu não gosto desses gestores, acho que eles são extremamente amadores, não são caras profissionais, não gerem o clube com o respeito e com a competência que deveria, e sempre me dá a sensação de que o Cruzeiro está tendo o seu potencial desperdiçado, sabe? Aquela coisa de subaproveitamento. Então eu acho que todos mandaram mal, mas pelos recorrentes episódios de corrupção, irregularidades, dirigentes ganhando mais de R$1 milhão, dirigente ganhando bicho, enfim... Por tudo isso, eu acho que sim, essa gestão do Wagner é a pior. O Gerson Salles pergunta: você acredita que o Cruzeiro possa aproveitar o Ricardo Rezende, técnico do Sub-20, na equipe principal daqui a alguns anos? Gerson, obrigado pela pergunta. Eu acho que é possível sim, mas a gente tem que ter em conta qual é o nível, qual é o estilo de trabalho do Ricardo Rezende. Porque as pessoas que muito criticam, por exemplo, o Mano Menezes, que tem um jogo mais equilibrado, que privilegia a marcação e tudo mais, o time do Ricardo Rezende não joga muito diferente do time do Mano. É claro que até pela juventude dos jogadores, de não terem a maturidade tática, a gente vê muitas vezes o time sendo um pouco mais solto, um pouco mais ofensivo, tomando um pouco mais de gol bobo também. Mas para quem defende a coisa do DNA do Cruzeiro, um futebol mais ofensivo, mais leve, não sei o que, ataque a todo custo, não me parece que o Ricardo Rezende seja um nome ideal. Ele é um bom técnico? Eu acho que sim, é um técnico que está aprendendo e tem aquela coisa, ele pode muito bem mudar um pouco esse estilo de futebol dele, montar equipes mais propositivas daqui para frente, até porque quanto mais nova é uma pessoa, maior propensão ela tem a mudar e a abrir a cabeça a novas ideias. Burro velho igual Mano Menezes, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, esses caras não vão mudar. Os caras chegaram até aqui sendo assim, já são velho de guerra, já são vencedores inclusive, eles não vão mudar a cabeça agora. Agora, um técnico novo que está trabalhando em base, ele pode ainda moldar, né, times diferentes. E tem muito treinador que a gente vê na Europa, por exemplo, que ele tem trabalhos diferentes em cada clube. O próprio José Mourinho. O José Mourinho no Porto, ele era um técnico. No Chelsea, ele foi outro técnico. Na Inter de Milão, ele foi outro técnico e começou a ser extremamente retranqueiro a partir dessa passagem pela Inter. No Chelsea, ele tinha defesa muito boa, mas era um time que também fazia muito gol. Era um time mais propositivo. E nos últimos anos, o Mourinho entrou numa certa fase Vanderlei Luxemburgo, né, que os trabalhos não têm dado certo, mas ainda assim na passagem recente pelo Manchester United ele ganhou títulos, ganhou Liga Europa, ganhou Copa da Inglaterra, mas é um personagem muito controverso. Eu tô citando ele porque é um cara muito conhecido e que é o melhor técnico de futebol que eu já vi na vida. E sobre o Ricardo especificamente, me parece sim que é um bom técnico, é um cara que tem boa formação, é um cara estudioso, que parece ter disposição para aprender, uma coisa que é muito importante para técnico. Eu acho que ele pode sim ser um bom técnico do Cruzeiro no futuro. Agora, esse futuro já para 2020, por ano que vem, eu já não acho uma boa ideia. Acho que ainda está cedo. O Wagner Camilo pergunta: você não acha que o Mano Menezes erra em achar que Ariel Cabral é volante, sendo que a melhor fase do Cabral no Cruzeiro foi em 2015, quando ele atuava como um meia junto com a Arrascaeta e os volantes eram Williams e Henrique? Wagner, obrigado pela pergunta. Eu já falei um pouco sobre essa formação de 2015 em um vídeo recente. O Ariel Cabral em 2015, ele fez ali o seu melhor momento no Cruzeiro, mas ele não era um meia ao lado do Arrascaeta. Até porque o próprio Arrascaeta não era titular em 2015. Na maioria das partidas que a gente jogou com o Mano Menezes, foi um momento que o Cruzeiro se acertou, a gente jogava num esquema que tinha um primeiro volante mais preso à frente da área, que era o Henrique, e dois volantes, um pela direita, que era o Williams, e um pela esquerda, que era o Ariel Cabral. Era um esquema com 3 jogadores de meio campo e o Ariel Cabral tem formação na Argentina, lá no Vélez, como um meia esquerda. Ele não era nem um volante, nem um meia armador, ele era um meia esquerda, até porque os times argentinos jogam numa formação um pouquinho diferente. Pelo menos no período que o Ariel esteve no Vélez, né, o Vélez jogava com uma tática diferente dessa. Hoje a gente tem times argentinos jogando em tudo quanto é tática que você puder pensar. Mas a gente viu um jogador sofrendo um pouco com essa questão, que foi o Mancoejo, que passou uma temporada no Cruzeiro 2018 e era um jogador que ele podia jogar em todas, mas ele não era bom em nenhuma. Porque a posição que o Mancoejo se destacou lá no Independiente era justamente como esse volante pelo lado esquerdo num esquema com 3 jogadores. Eu até pensei, quando o Cruzeiro comprou o Mancoejo, e tem isso registrado em vídeo,
que o Cruzeiro iria mudar para um esquema com 3 jogadores de meio campo, né, 3 volantes, digamos assim, para ter Mancoejo e Ariel Cabral disputando essa posição como um volante pela esquerda. Acabou não acontecendo. O Mano manteve o time jogando na maior parte do tempo no 4-2-3-1 e tanto o Ariel Cabral quanto o Mancoejo não são ali tanto volantes, mas não são meias centrais, não são meia esquerda, porque são jogadores mais lentos. Acaba que eles não se encaixam perfeitamente em nenhuma das funções que o Cruzeiro joga hoje. O Ariel, eu acho que ele já está bem adaptado à função de volante, ele sabe jogar por ali, mas ele já é um jogador de mais de 30 anos. E o Ariel Cabral já era um jogador pesado e lento. Por quê? É uma questão da constituição física do cara. Ele é um jogador que tem esse estilo de cadência, de passe, e ele tem suas qualidades. A questão é, especialmente quando o Mano escala Henrique e Ariel Cabral e a gente não tem o time muito bem ajustado na composição, como foi naquele 3-0 do Cruzeiro em cima do Atlético, nós temos muito problema jogando com esses dois. Por quê? É muito jogador lento no mesmo time. O pessoal da frente já é mais lento, o Robinho é lento, o Thiago Neves também é lento, né? Quando o Fred joga, mais um jogador lento. Então a gente acaba tendo um time muito pesado. Eu acho, inclusive, que o Cruzeiro já deveria ter negociado ele, tentado abrir mão do jogador, porque a gente tem jogadores jovens que podem fazer um melhor papel nessa função de segundo volante, desde que tenham oportunidade. E como o Ariel está no elenco, o Mano sempre olha para ele como primeira opção. O João Mantuani pergunta: qual pessoa você apoiaria a candidatar a presidente do Cruzeiro? João, obrigado pela pergunta. Eu não apoio ninguém e eu acho importante que as pessoas que fazem conteúdo sobre o Cruzeiro, especialmente alguém que é jornalista e que tem uma visão um pouco mais crítica como eu, não venha querer apontar alguém ou se aliar a alguém. Eu não tenho ambições políticas no Cruzeiro, eu sou um torcedor do clube que produz conteúdo sobre ele e abre discussões. O que eu faço é voltado única e exclusivamente para a torcida do Cruzeiro. São vocês que me permitem fazer isso. O clube não sabe que eu existo, nunca me ofereceu nada, nunca me procurou para nada e nunca facilitou acesso para nada. Então o Cruzeiro é o clube que eu torço, mas o Cruzeiro enquanto instituição, eu não tenho nenhuma ligação com eles e eu não pretendo ter. Eu acho importante a gente manter um certo distanciamento, porque nesse meio do futebol a gente vê muita gente, especialmente jornalista, que acaba virando de certa forma amigo de jogador, amigo de técnico, e na hora que precisa criticar a pessoa fica com receio. E eu entendo que para que eu dê minhas opiniões de forma isenta e para que eu fale única e exclusivamente aquilo que eu penso, é importante que eu não tenha proximidade com nenhum desses agentes, sejam jogadores, seja presidente, diretor de clube, técnico. E a única coisa que eu digo sobre quem poderia ser um bom presidente do Cruzeiro é uma pessoa que entenda de administração, que ame o Cruzeiro, isso é muito importante, e de preferência alguém que não precise de dinheiro. E recentemente teve até uma entrevista do Sorin, né? Se você vira e fala assim, pô, você não acha que o Sorin poderia ser um bom presidente pro Cruzeiro? Acho que seria, mas eu acho que o Sorin não atende, né, aqueles requisitos básicos ali da burocracia para ser um gestor do Cruzeiro. Eu gostaria de vê-lo trabalhando no clube? Sem dúvida nenhuma, porque é um cara que eu confio muito na honestidade e na competência. Ele é um cara do meio do futebol. Muita gente fala, por exemplo, daquele cara do supermercado BH, né, o Pedro Lourenço. Eu apoio esse cara? Não, eu não apoio ele, eu não apoio o Sérgio Santos Rodrigues, eu não apoio ninguém que o PRL indique, eu não apoio absolutamente ninguém. Eu posso até ser contra, mas apoiar jamais. E justamente por isso eu me afasto totalmente dessa questão, não apoio ninguém, mas se você fala de um nome como dirigente para trabalhar no clube, eu gostaria muito de ver o Sorin trabalhando no Cruzeiro, porque eu acho ele um cara muito foda e que certamente não usaria o nome que ele tem, o prestígio que ele tem no Cruzeiro para se servir do clube. Ele seria um cara que serviria ao Cruzeiro. O Vitor Dias pergunta: você como um grande jornalista esportivo, qual profissional do seu meio você mais admira e se espelha e qual você mais despreza? Vitor, obrigado pela pergunta e obrigado pelo grande jornalista esportivo. Eu estou muito longe de chegar lá, mas já agradeço. Eu já devo ter respondido essa questão de jornalistas que eu gosto ou que eu não gosto, mas eu não achei aqui em vídeo. Então, se porventura eu ainda não respondi, vou responder agora. O jornalista esportivo que eu mais gosto atualmente é o Mauro César Pereira, tá? Que é da ESPN, trabalha em outros locais também. Acho ele um cara muito bom. Ele é flamenguista e, naturalmente, todo jornalista que demonstra o seu clube, a gente acaba tendo aquela observação mais dele nas opiniões sobre o próprio clube. Então, quando o Mauro César fala de Flamengo, a gente tem uma atenção extra, porque ele é um cara, de fato, que tem opiniões muito contundentes e muitas vezes contra a diretoria, inclusive gosto. Acho que o PVC, né, é um cara espetacular, é um jornalista que tem um conhecimento absurdo, não só conhecimento de futebol, mas um conhecimento histórico sobre um cara que conhece muito, que entende muito futebol na parte dentro de campo.
Eu gosto muito do Paulo Calçade, que eu acho ele um ótimo cara, ele é inclusive professor. E a gente vê nas opiniões do cara que ele é um cara que de fato se debruça muito sobre futebol. É um cara que tenta entender as ideias de um técnico, a parte mental do jogo, enfim, é um profissional também que eu gosto bastante. Agora, para falar de quem eu não gosto dos presepeiros, do pessoal que tá lá só para fazer arruaça, que não fala de futebol, tá lá para tentar gerar picuinha, porque a gente sabe, né, que esses barracos em programa esportivo costumam vender bastante, muita gente gosta dessa fórmula, mas eu particularmente odeio. Quando eu assisto um programa falando de futebol, eu quero ver os caras falando de futebol. Você pode falar isso de uma forma bem humorada? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o próprio Ale Oliveira, eu acho que ele é um cara engraçado, ele consegue fazer as piadas dele ali até no meio de uma transmissão, mas na hora de falar de futebol, ele sabe falar de futebol. E é outro cara que eu gosto bastante. Eu não curto também os comentaristas do Sport TV em geral, porque eu acho que a grande maioria deles é muito linha Caio Ribeiro. O que é o Caio Ribeiro? É o cara que fala o óbvio. É o cara que não fala absolutamente nada daquilo que você já não estava vendo no lance. E eu acho que o papel de um comentarista, de um jornalista, é dar opinião. E a opinião dele tem que acrescentar alguma coisa. Você tá vendo um jogo, o cara tem que passar uma informação, uma estatística, um número, relacionar isso com algum outro fato. Quando o cara tá comentando e ele só dá aquela opinião que qualquer tiozão do boteco que passou em frente à televisão daria a mesma opinião, esse cara não tá me acrescentando nada. Então não é personificando no Caio em si, mas nesse estilo de comentarista muito politicamente correto eu não gosto. Eu não gosto desse cara que te passa a impressão de não ser ninguém, sabe? Um picolé de chuchu. Mas pra mim o pior comentarista de todos, e inclusive isso tem um pouco da questão clubista, né? É o Bob Faria, que é atleticano e defende demais o Atlético. E isso me irrita um pouco, me enche o saco, não gosto de ver jogo com ele. E infelizmente é uma coisa que a gente tem que ver constantemente, né? Porque ele é o principal comentarista da Globo Minas, então meio que não tem outra opção. Mas eu acho que eu falei muito mais gente que eu não gosto do que gosto, né? E é bem por aí mesmo, a grande maioria do que eu vejo aí, eu não ouço jogo em rádio, eu só assisto na televisão mesmo, odeio transmissão de rádio, porque o cara tá batendo um lateral e a gente tá tendo um infarto, sabe? Então assim, eu tento evitar morrer, e por isso eu não gosto de acompanhar jogo em rádio, mas em televisão a maioria eu não gosto, mas tem uns ou outros que eu curto bastante. E peço que vocês também deixem aí nos comentários, né, as opiniões de vocês, quem vocês gostam, quem vocês não gostam, seja de comentarista, seja de narrador também, enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. E por fim o Henrique Aloysio pergunta, o que esperar do Centenário? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse momento o que a gente deve esperar para o Centenário é chegar bem até ele, chegar na primeira divisão, chegar com um time renovado, chegar com menos dívidas. Agora, essa questão que o presidente do Cruzeiro falou em dado momento, a gente tem que ser campeão mundial até o centenário. Isso eu discordo totalmente, acho que o momento do Cruzeiro não é esse. A gente se endividou muito nos últimos anos tentando atingir um sonho que eu coloco muito em questionamento se vale a pena essa coisa de ser campeão a qualquer custo, porque é lógico que você não pode ficar 10 anos sem ganhar nada, mas você também não pode focar em ganhar tudo em 5 anos e falir daqui a 5 anos. O clube tem que pensar a médio e longo prazo e infelizmente a gente não viu isso acontecendo no Cruzeiro recentemente. Pensando nessa temporada, eu acho sim que é possível que o Cruzeiro conquiste algum título importante, seja a Copa do Brasil ou Libertadores. Brasileiro, eu acho que o nosso foco tem que ser ficar na metade superior, porque isso envolveria, antes de mais nada, sair desse problema de zona de rebaixamento, né, na zona da confusão, como diria o Luxemburgo, e a partir do momento que a gente atinge uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, a gente pode pensar em outras frentes. Copa do Brasil e Libertadores são torneios de mata-mata, você pode passar, você pode ir avançando ou não, é sempre muito imprevisível. Então eu entendo que o objetivo do Cruzeiro tem que ser se sanear financeiramente, equalizar as contas, né? Porque é aquela coisa, a gente vê clubes como o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem uma dívida grande ainda? Tem, mas é um time que, como tem uma receita muito grande, ele já conseguiu equalizar as contas de forma que esse valor vai ser pago durante os anos sem problemas, e inclusive o Flamengo já está investindo muito. E investe porque tem condição de investir. Eu acho que o Cruzeiro tem que levar em conta não só a situação do Flamengo, que é um clube que tem um patamar de receita superior ao nosso, mas olhar também para clubes que têm um valor de receita menor, como por exemplo o Bahia, e entender como que o Bahia faz essa gestão, botar gente profissional. E eu acho que o grande problema, o grande desafio do Cruzeiro é fora de campo. Dentro de campo a gente vai conseguir se arrumar, a gente tem muito jogador novo, bom, a nossa base é boa, mas tem que ser aproveitado, os garotos têm que ter oportunidade, tem que ser feita uma transição cuidadosa, porque eu enxergo que o Cruzeiro tem muito talento. E a gente vai chegar no centenário em condição de ganhar uma Libertadores? Não sei.
A gente vê como que o futebol brasileiro muda muito de um ano para o outro. A gente viu o Corinthians ganhar um campeonato brasileiro em 2015, que o Corinthians ganhou o brasileiro, devendo mais de 6 meses de salário para a maioria dos jogadores. É um contrassenso com tudo que a gente defende no bom futebol, né? No futebol bem feito, bem gerido. É um clube que estava devendo tudo e mesmo assim conseguiu o título, porque o futebol não tem muita regra. Mas é claro que o clube tem que cumprir com a sua obrigação. Pagar salário para jogador é uma coisa elementar, né? Não dever na praça, prometer pagar e pagar é uma coisa óbvia. O clube tem que honrar com seus compromissos e a gente tem que voltar a ser uma instituição respeitada como o Cruzeiro sempre foi. Mas nesse exato momento eu acho que o objetivo do Cruzeiro tem que ser pensar 2019 mesmo, 2021 ainda está longe, e toda vez que o Cruzeiro falou muito em pensar daqui a alguns anos, ele nunca pensou, né? Ele acabou gastando demais, fazendo loucuras, e a gente está aí hoje com a corda no pescoço. Então a gente tem que focar em 2019 primeiro, né? Tentar arrancar algum título, fazer uma campanha segura no Campeonato Brasileiro e melhorando essa condição fora de campo, para que em 2021 a gente não chegue numa situação aí periclitante, como a gente vê hoje um Fluminense, um Vasco, times que estão devendo pra caramba, numa situação financeira meio que insolúvel, né, que não tem como pagar as dívidas. E se eu puder pedir uma coisa, vamos nos livrar dos medalhões também, vamos baixar essa folha salarial aí, vamos pelo menos um terço, vamos cortar isso aí, e para baixo aí de uns 8 a 10 milhões, dá para montar time bom com essa folha, né? Dá para melhorar bem, até porque se você olha um Fred ganhando 1 milhão, um Edilson ganhando 500 mil, um Ariel Cabral que nada ganha uns 300, quer dizer, são muitos jogadores caros e que não estão dando aquele rendimento todo que a gente gostaria, e liberar esse espaço na folha certamente melhoraria as coisas, a gente precisaria arrecadar menos para conseguir arcar com os custos de time e, obviamente, né, sobrando um dinheirinho, poderia fazer apostas mais certeiras no mercado. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui, acho que ele ficou grande pra caramba, mas enfim, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, deixa nos comentários a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!